tarde a todos. Nós vamos agora dar início a mais uma videoconferência do projeto Teleenfermagem. Nós estamos aqui no NUTEL, no Núcleo de Telesaúde da UFMG, e hoje quem vai fazer a palestra para vocês é o enfermeiro Emerson Roberto de Oliveira. Ele é enfermeiro do Hospital das Clínicas. Boa tarde a todos. Como a professora Eliane falou, meu nome é Emerson, né? Trabalho aqui no Centro de Referência do Idoso, onde nós trabalhamos hoje na atenção ao paciente idoso. Na verdade, gente, eu queria iniciar a nossa discussão com a questão do olhar crítico do processo de envelhecimento, né? O grande problema que nós encontramos hoje com relação ao processo de envelhecimento é a dificuldade das pessoas, né, em identificar esse indivíduo idoso como alguém que precisa de uma atuação, de um acompanhamento de um especialista. Infelizmente, a gente vê o idoso sendo tratado como adulto, né, esquecendo das particularidades da questão do envelhecimento. Quando se lembra dessas particularidades, a gente lembra somente da questão dos comprometimentos, né? Esquecendo que esse idoso, ele é um indivíduo que tem uma história, que tem um contexto socioeconômico, que tem uma família por trás, né? E a gente acaba só focando as doenças, né? Então, esse olhar crítico no processo de envelhecimento, ele vem com uma discussão interessante, porque a gente fala desse novo paradigma relacionado ao estudo da promoção da saúde física e mental dos idosos. Por que a gente fala novo paradigma? Na verdade, porque hoje a gente tem discutido cada vez mais dentro das universidades, né? Eu falo aqui pela Universidade Federal, eu falo pelas universidades privadas, né? Eu sempre estou indo às universidades para proferir algum tipo de conferência ou palestra, e a gente tem sempre levado essa questão da visão atual, né, desse novo paradigma relacionado ao estudo, né, e à promoção da saúde física e mental do idoso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vê uma deficiência, né, na formação dos profissionais de saúde para assistir esse paciente idoso. Falta ainda a crítica, né, com relação à assistência correta, né? Aí a gente chama atenção para essa visão tradicional, né? O que as pessoas ainda veem, infelizmente, inclusive os profissionais de saúde, né? Como que a gente vê o indivíduo idoso? Primeiro, com os conceitos de reducionismo, né? Ou seja, a pessoa idosa, ela é limitada, né? Ela não pode isso, ela não pode aquilo, ela não serve para isso, ela não serve para aquilo. E com isso, gente, a gente vê realmente esse afastamento do idoso da estrutura social, né? A gente vê que, infelizmente, os idosos, eles hoje eles se aglomeram, vamos dizer assim, em grupos, né? O grupo de idosos, o grupo da igreja, mas infelizmente a participação deles na sociedade, como alguém que está na liderança, ou como alguém que está fazendo a diferença, a gente acha que eles não têm essa condição. Infelizmente, a própria sociedade tem esse preconceito, né? Por quê? Porque vê esse idoso como alguém mais frágil, que tem menor probabilidade de sobrevida, né? Às vezes as pessoas falam assim, para que ele vai candidatar a vereador? Ou para que ele vai candidatar a prefeito, né? As pessoas ainda usam termos chulos, né? Para exemplificar o idoso, né? Para caracterizar o idoso. Então, isso para a gente é uma visão tradicional. Infelizmente, a visão que a nossa sociedade tem do idoso é que ele realmente é limitado, que ele não deve participar das decisões da sociedade, que ele é fraco, que ele vai viver pouco. E isso é uma visão que a gente pretende trabalhar para mudar, né? Por quê? Os novos paradigmas, eles falam que esse fenômeno tem variado no tempo histórico de acordo com a estrutura, com os valores políticos e as práticas da sociedade. Então, é em cima disso que a gente precisa mudar essa prática da sociedade. Por quê? Começando por nós, né? Começando por nós, profissionais de saúde. Qual que é a visão que a gente tem do idoso, né? Qual que é a assistência que a gente vai prestar a esse idoso? Por que a gente tem sempre a tendência
achar que o idoso é frágil, ou que ele é velhinho, ou que ele é bonzinho, ou que ele é coitadinho, né? Por trás disso, a gente tem um ser humano que tem ponto de vista, que quer discutir, que quer participar. Então, até dentro dos nossos consultórios, nós temos que trabalhar isso de maneira diferenciada, né? Qual que é a participação do idoso? Às vezes a gente inicia uma consulta com o familiar e nos dirigimos ao familiar, né? Quando a gente assusta, o idoso está tentando pedir espaço numa consulta que é dele, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, e esses novos paradigmas, eles trazem isso mesmo. Olha, quando eu coloco no slide que ele tem variado no tempo histórico, de acordo com a estrutura, de acordo com valores, com políticas e práticas, né, das sociedades, a gente vê isso mudando cada vez mais. E a gente precisa trabalhar isso. Nós, profissionais de saúde, temos que tentar mostrar isso para a própria família, porque às vezes a própria família limita a pessoa idosa, né? Não, papai trabalhou muito, mamãe trabalhou muito, então agora eu não quero que ela faça mais serviço doméstico. Aí eu contrato uma pessoa que possa estar fazendo isso. E a partir daí eu estou limitando essa pessoa. Aí ela não vai fazer o serviço doméstico, mas também não vai ser estimulada por outro lado, vai ficando em casa sozinha cada vez mais, não participa da questão social, porque não tem quem leva. Ah, não pode, papai não vai dirigir mais não, vamos tirar o volante dele. Aí ele vai ficar como? Dentro de casa, não oferece uma outra condição para que ele possa sair de casa. Então isso tudo tem que ser reavaliado, gente. E aí a gente vem focando, né, a questão dessa visão holística, né? A gente tem várias teóricas de enfermagem que trabalham essa questão da visão holística. Desde as primeiras teorias de enfermagem, a questão da visão holística ela é trabalhada, e a gente precisa realmente entender que esse idoso tem um todo, né? Que ele não é simplesmente aquele idoso bonzinho, velhinho ou doente que a gente sempre coloca em mente, né? Gente, esse espaço, esse gráfico que foi colocado, esse esqueminha, ele fala que nós temos o quê? Um desenvolvimento das ciências tecnológicas no século XXI. Isso é uma realidade, né, gente? Aqui o telesaúde é um exemplo disso, né? As tecnologias cada vez mais próximas, independente de distância, né? E com relação à promoção da saúde, ao tratamento de doenças, essas novas tecnologias, elas aumentam a longevidade. Hoje nós estamos vendo que nós estamos tendo muito mais idosos, né? Então, isso é uma verdade. Tanto que no começo da apresentação, eu falei para vocês que nós estamos aqui com o nosso serviço no Hospital das Clínicas, com o Programa Mais Vida, e a proposta do Programa Mais Vida é oferecer mais vida aos anos de vida, né? Porque a gente não quer esse idoso vivo, mas doente, sofrendo, né? Porque hoje a gente sabe que as tecnologias aumentaram, a ciência evoluiu muito, as ciências médicas, né, as ciências da saúde evoluíram muito, e com isso a gente tem realmente esse aumento da longevidade. Agora, com isso, a gente tem o aumento das doenças crônicas e das doenças crônicas e invalidantes, né? Ou seja, a gente tem encontrado muitos idosos acamados, a gente tem encontrado as famílias sem condições de trabalhar o cuidado a essa pessoa, né? Um exemplo disso que a gente vê muito aqui em Belo Horizonte, só para ilustrar, o centro de Belo Horizonte, a região centro-sul de Belo Horizonte. Ela é uma região crítica para nós, por quê? Porque é uma região onde não tem uma característica de área de risco, então a cobertura de saúde pública a nível de saúde da família, ela não é 100% nessa região, muito pelo contrário, ela é menos ainda do que deveria. E com isso, os idosos que estão dentro dos apartamentos, dentro dos edifícios, estão tendo uma assistência adequada. Então isso tem acontecido assim, está sendo colocado como um alerta, né, para a saúde pública de Belo Horizonte, como trabalhar a questão da atenção a esses idosos, né? Porque não é uma área crítica, é uma área central, é uma área de bastante, vamos dizer assim, condições de estrutura, mas infelizmente a cobertura de saúde pública ainda não é 100%. Os PSFs não têm, até mesmo o PAD, né, o Programa de Atenção Domiciliar, agora que ele está tendo pernas para chegar
na assistência a esses idosos. Então, um exemplo, né, somente para ilustrar essa questão do aumento das doenças crônicas e invalidantes, e com isso, gente, a gente pensa em que o desafio, que é preservar a qualidade de vida a custos razoáveis, né? Então, como fazer isso, né? Porque um idoso acamado, dependendo de equipe multiprofissional, de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, médico, para assisti-lo, né? É muito mais complicado, é muito mais difícil do que quando a gente tem condições de prevenir isso, né? Através de estímulo, de orientação básica, às vezes, até de cuidado, né? Coisa simples, né? Que a gente vê, às vezes, um idoso acamado, um exemplo comum no consultório nosso de enfermagem geriátrica, é idoso acamado com múltiplas úlceras por pressão. Isso poderia ter sido evitado? Sim. Né? Poderia ter sido trabalhado? Sim, na maioria das vezes. Nós não vamos afirmar que 100% não, mas na maioria das vezes a gente poderia evitar isso. E independente disso, vocês que estão, né, nas cidades do interior, vocês devem já ter observado isso, que o número de idosos tem aumentado, que essa longevidade é uma realidade e que com isso vem diabetes, hipertensão e outras doenças, né? Doenças coronarianas, o próprio câncer, e com isso a assistência a esse paciente fica mais dificultada, né? Porque por ser idoso e às vezes por ser um idoso frágil. Essa definição, gente, na sequência de slides, eu coloco algumas definições para que fique claro, né, como a gente define algumas terminologias na área de geriatria e gerontologia. A primeira delas é essa definição da Organização Mundial de Saúde, que velhice, né, é o prolongamento interno de um processo formado ao longo do tempo pelo conjunto de modificações fisiomorfológicas, fisiomórficas e psicológicas ininterruptas sobre a pessoa. Então, pessoal, velhice é uma constante na nossa vida, né? Quando a gente coloca que modificações ininterruptas, estamos, a cada hora que se passa, envelhecendo. Isso é uma realidade, né? Esse comprometimento, ele pode ser tanto fisiológico como patológico, que a gente vai discutir melhor adiante, tá? Uma reflexão que a gente coloca é repensar a velhice de forma a ressaltar suas virtudes, potencialidades e características, promover a longevidade saudável do idoso. Então, gente, é isso a proposta do programa Mais Vida aqui de Belo Horizonte. E eu acho que é isso que todas as unidades de saúde do interior, da atenção básica, que talvez não tenham acesso a programas como esse, todos os profissionais de saúde dessas unidades devem pensar. Porque o que a gente precisa é ressaltar mesmo essas virtudes, as potencialidades, características de cada idoso, de cada família, para que vocês possam trabalhar isso de forma diferenciada. O que me chama muita atenção é que nas universidades, né, eu falo assim, eu já estive em algumas universidades enquanto docente e na minha graduação também, a gente tem uma preocupação muito grande na formação do enfermeiro, na atenção à saúde da criança, na atenção à saúde da mulher, na atenção à saúde do adulto, né? Agora, na atenção à saúde do idoso, infelizmente, parece que a gente não tem essa formação e a gente não leva isso para o nosso dia a dia. Será que existe como fazer uma proposta de intervir em saúde do idoso nesses municípios aos quais vocês estão inseridos? Seria interessante? Claro. Eu acho que é muito interessante começar a pensar não só em programas para atenção ao portador de uma doença crônica, como a gente já sabe que existe, né? Os programas para diabetes, programas para hipertenso, mas espera aí, uma atenção especializada ao paciente idoso. Da mesma forma que é feito na puericultura, da mesma forma que é feito num pré-natal. Será que a gente não poderia estar traçando um programa de atenção básica para atender o idoso dentro das suas particularidades? Hoje, como docente na área de pós-graduação em geriatria e gerontologia, eu vejo que tanto médicos como enfermeiros
que são as áreas onde eu atuo, né, como professor, a preocupação deles é conhecer mais sobre a geriatria. A preocupação deles é poder fazer algo mais para o idoso, que está sendo uma constante cada vez maior nos consultórios deles. E eles se sentem, às vezes, iatrogênicos, vamos dizer assim, quando prescrevem, quando orientam, porque às vezes eles percebem que eles não estão tendo aquela visão que eles deveriam ter. E muitos nem percebem que estão tendo essa ação que não é correta. Esse é que é o grande problema. A pessoa, tanto o enfermeiro quanto o médico, às vezes ao orientar, ele nem percebe que ele está orientando de forma errada, que ele está distorcendo o processo da atenção a essa pessoa por desconhecimento até. Né? Então isso também é uma realidade. Na verdade, gente, cuidar em geriatria e em gerontologia gera a necessidade da visão dos especialistas. Primeiro, gente, a interdisciplinaridade é fundamental. Tá? A interdisciplinaridade, ela, em geriatria e gerontologia, ela é uma constante. Eu, enquanto enfermeiro, tenho uma atuação legal na assistência ao paciente idoso, mas se eu tiver condições de unir isso com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com o médico, a gente vai ter um trabalho muito melhor. O idoso vai ter uma resposta muito maior. E para falar em assistência geriátrica, gente, é difícil falar em assistência geriátrica sem pensar nessa interdisciplinaridade. Né? E além disso, gente, a questão do apoio familiar e social. Né? Para que vocês possam fazer isso, é necessário articular a política pública local. É necessário que vocês tenham um apoio, né, da Secretaria Municipal de Saúde, da região, das associações, né, de bairro, da própria igreja. Né? Isso faz uma diferença muito grande para que vocês consigam. Agora, talvez essa iniciativa, quando ela parte da gente, profissional de saúde, seja você médico, seja você enfermeiro, ou outros, né? Isso já tem um impacto maior, porque o respeito com relação à nossa preocupação, ele tem uma validade diferenciada, vamos dizer assim, né? E esse apoio familiar, gente, que eu coloco, ele realmente é necessário, porque não basta ter o melhor médico, o melhor enfermeiro, as melhores condições de trabalho, se eu não tenho uma continuidade em casa, né? Na maioria das vezes esse idoso está em casa, ele precisa de uma hidratação, ele precisa de uma mudança de decúbito, ele precisa de um medicamento correto na hora correta, ele precisa dessa dose correta, ele precisa de uma movimentação passiva de membro, ele precisa de um banho, entre outros, né, gente? Entre outros, eu poderia listar aqui a tarde toda, né? Agora, se eu não tenho quem faz isso, e esse quem faz, né, esse cuidador familiar ou um cuidador formal, ele precisa de orientação para isso. Porque se ele faz e ele faz de forma incorreta, isso pode ser muito prejudicial à assistência prestada a esse paciente. Né? Então, quando a gente fala dessa visão do especialista, o que me chama muita atenção, nesse programa Mais Vida que nós estamos aqui no Hospital das Clínicas, nós temos 12 médicos e 6 enfermeiros no programa. E a resposta à saúde da família, através de um plano de cuidados que é construído por esse médico, pelo enfermeiro, e, se necessário, pelos demais profissionais. Tá, gente? Temos assistente social, físio, TO, fono, mas não na totalidade. O programa contempla 100% de avaliação médica e de enfermagem e 30% de profissionais das demais áreas. É interessante que quando esse profissional da unidade básica recebe esse plano de cuidados, ele já tem uma noção diferenciada do que aquele paciente precisa. Porque às vezes, gente, quando eu estou ali na ponta, né, o profissional da saúde básica, da atenção básica, ele está ali na ponta, mas talvez ele não consegue captar esse diferencial. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fiz um encaminhamento sugerindo um tratamento X, né, de uma lesão cutânea. A enfermeira da unidade básica me retornou
colocando, olha, o paciente, a lesão não está infectada, portanto, o curativo continua sendo com soro fisiológico e gazinha. Aí vem essa questão, né? Eu estou falando enquanto especialista da estomaterapia, mas a minha preocupação enquanto gerontólogo é uma paciente diabética que tem uma lesão de perna. A rede tem o curativo, tá, gente? Porque vocês poderiam pensar assim, não, mas eu não tenho curativo, então como que ele está sugerindo? Não, mas nesse caso aqui a rede tem o curativo. E a enfermeira me retorna que não, que ela prefere gazinho, soro fisiológico. Então, assim, aí a gente vê que falta, às vezes, essa visão que nós aqui da atenção ao idoso estamos tentando mandar, digamos assim, uma proposta de intervenção, né, para que eles possam estar cuidando. Gente, quando a gente fala de envelhecimento e funcionalidade, aí é que está um nó crítico, vamos dizer assim. Eu usei esse termo só para chamar a atenção mesmo. Porque quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que estar associando a funcionalidade desse idoso. Porque, por exemplo, nós encontramos hoje idosos com 100 anos de idade, por exemplo, no nosso ambulatório eu já tive o prazer de encontrar idosos com 100 anos de idade, com uma funcionalidade legal, independente para o autocuidado, independente para cuidar da própria casa, independente para sair de casa sozinho. Agora, em algumas condições, a gente vê pessoas que têm um comprometimento cognitivo ou um comprometimento físico, vamos dizer assim, ou os dois. Porque à medida que eu vou tendo um comprometimento cognitivo, automaticamente a minha funcionalidade motora, ela vai ficando comprometida. Então, a gente tem que estar atento a isso. Quais são os limites que esse idoso tem? Né? Então, a avaliação de vocês, profissionais da atenção básica, infelizmente, em muitas situações de alguns profissionais da atenção básica, ela se limita a falar que é normal do envelhecimento. Muitas pessoas, quando encontram um idoso iniciando um processo de demência, né, ou seja, começando a caducar, esquecendo, né, como o pessoal fala, a resposta, o que vem na ponta da língua desse enfermeiro, desse médico, é que é normal do envelhecimento. Isso não é normal do envelhecimento. A gente vê pessoas que chegam no consultório e falam, olha, doutor, eu estou urinando, estou com a urina solta, estou molhando a roupa. Aí, geralmente, o profissional que não tem essa visão, ele responde, não, mas isso é normal. Todo idoso, quando começa, né, só está com 80 anos, isso não é normal, né? A gente tem que ter essa visão do que é envelhecer, e envelhecer com funcionalidade adequada. Ou, dentro dessa funcionalidade, o que o meu paciente precisa para que eu possa melhorar ou manter essa funcionalidade, pelo menos, né? Então, quando a gente fala como um nó crítico, eu chamo a atenção a avaliação cognitiva, né? A gente precisa que os profissionais tenham uma visão de como realizar uma avaliação cognitiva, né? A aplicação dos testes de avaliação cognitiva, Mini-Mental, que é um teste simples, quando você é bem treinado, você vê que é possível aplicar, o teste do SERAD, o teste de figuras, a fluência verbal, testes que são, assim, muito tranquilos, né, de se aprender, para que você possa avaliar o idoso, para ver, para você ter uma noção de que esse idoso precisa de um acompanhamento diferenciado, seja medicamentoso ou não farmacológico. Na maioria das vezes, nós enfermeiros temos muito que fazer isso. Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, tá? A gente tem muita coisa a fazer nessa ação não farmacológica. Gente, eu falei muito de geriatria e gerontologia, e às vezes essa pergunta, né, do que é gerontologia? Qual que é a diferença de geriatria? Qual que é a diferença de gerontologia, né? Então, eu optei em colocar essa definição para que vocês possam despertar até, né, mais pela assistência ao paciente idoso. A gerontologia é o estudo científico dos diferentes aspectos fisiológico, patológico, psicossociocultural, do envelhecimento que causam, aceleram, concorrem, integram, interferem e permeiam esse processo. Então, gente, quando a gente fala em gerontologia é a ciência da área de saúde que promove a assistência necessária ao paciente idoso, focando esse paciente idoso como um todo.
como disse, fisiológico, patológico, psicológico, social, cultural. Né? Vocês vão entender melhor a diferença. No próximo slide eu coloco um pouco do que é a geriatria, né? Porque hoje nós, profissionais da área de saúde que não somos médicos, né? Os médicos têm a formação em geriatria. Os não médicos, enfermeiro, físio, TO, fono, que se especializa em saúde do idoso, ele é um especialista da área de gerontologia. O médico também pode ser um profissional da área de gerontologia, sim, só que é uma especialidade diferente. Ele também pode se especializar. Por quê? Porque a geriatria, como coloca nesse slide, é o ramo da ciência da saúde das pessoas em idade avançada, que é mais frequentemente relacionado à especialidade médica. E no nosso país é assim. A especialidade médica, ela veio, né, a geriatria, pode-se dizer, que é um ramo da gerontologia. A geriatria foca a assistência médica ao paciente idoso. Na maioria das vezes, a terapia medicamentosa, a propedêutica, né, na realização de exames, na definição de diagnósticos. A geriatria é a formação, é a especialidade médica. E a gerontologia é a especialidade da área de saúde como um todo, onde esse profissional é focado para a visão global do paciente idoso. Não só a assistência medicamentosa, como é o caso do geriatra, né? A medicação, a propedêutica, o tratamento, né? No caso. Agora, o gerontólogo não. Nós, gerontólogos, temos a preocupação em entender um pouco da atuação, inclusive, de cada profissional da área de saúde, para que a gente possa encaminhar, sugerir, porque nós sabemos que a gerontologia ela é muito integrada. Essa multiprofissionalidade, essa interdisciplinaridade em geriatria e gerontologia é fundamental. Os princípios da prática da gerontologia falam que o envelhecimento é um processo natural e não um processo patológico. Então essa frase a gente sempre traz, a gente sempre procura discutir, que é importante a gente associar o envelhecimento como algo normal e não como doença, né? Aí a gente tem esse slide que mostra que o envelhecimento é um processo comum a todos os organismos vivos. Isso, gente, é uma visão que nós temos que ter, né? Por quê? Quando a gente fala em envelhecer acontece para todos nós, para qualquer ser vivo. Acontece para o animal, acontece para o inseto, acontece para o vegetal. Então, todos nós estamos envelhecendo, né? E quando a gente fala em senescência, é esse amadurecimento constante, com normalidade e naturalidade, que é o que nós esperamos, gente, para todos nós. As pessoas falam, envelhecer é muito triste, envelhecer é muito difícil, porque a gente tem realmente a concepção de que envelhecer é perda. Não sei se vocês lembram da visão tradicional que eu falei no começo, né? Envelhecer é perda, envelhecer é não fazer mais, envelhecer é não participar. Agora, nós não podemos esquecer que nós estamos envelhecendo desde o momento da nossa concepção. Desde que nós fomos fecundados, a gente está envelhecendo. A cada segundo, a gente está envelhecendo. É comum, gente, a gente encontrar, a gente identificar o envelhecimento no outro. Na gente não, né? A gente no dia a dia, a gente até brinca quando a gente encontra aquele colega que a gente não vê há 10 anos, né? A gente olha, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, nossa, fulano acabou, né? Fulano envelheceu muito. E você pode ter certeza que é a mesma coisa que ele pensou de você, né? Porque a gente enxerga o envelhecimento dos outros. A gente não. A gente sempre acha que a gente está bem. E isso é que acontece com os nossos idosos. Porque na maioria das vezes eles deprimem até por isso. Porque eles acham às vezes que estão bem, mas quando eles começam a reconhecer algum tipo de perda, seja perda psicológica, né? A perda do esposo, emocional, a perda de um filho, ou da perda da capacidade de usar um banheiro sozinho, ou de dirigir o seu automóvel, isso tudo é motivo para que ele possa ir perdendo o interesse pela vida, se deprimindo, e nós temos que ter essa atenção. Agora, quando a gente fala em senescência é envelhecimento natural, é o envelhecimento normal,
sem processo de doença, sem comprometimento. É isso que a gente espera para todos os idosos. Agora, senilidade não. A senilidade é ser inútil, é estar doente, é ser frágil, é ser velho. A gente tem uma visão, infelizmente, essa visão do indivíduo senil é a visão que a gente tem da pessoa idosa. Frágil, doente, velho, inútil. Tudo que é velho não serve para mais nada, né, gente? Mal serve para tapar um buraco, né? E o que é esse tapar buraco na nossa vida? Eu preciso de uma festa, aí minha avó olha meu neto. Eu preciso de uma festa, a mamãe não tá bem não, mas dá para ela olhar meu filho. Né? Então, assim, é secretariar, é fazer aquilo que ninguém mais quer fazer, é ir pagar uma conta, porque tem fila especial, então eu vou pedir meu avô para ir pagar uma conta só por isso. E não porque eu estou valorizando ele. Né? Então, assim, tudo que eu coloco na minha casa, no fundo do quartinho abandonado, é velho, né? Infelizmente, a gente tem visto isso. É uma representatividade, o velhinho no quartinho do fundo, né? Então, infelizmente, essa é a visão que a gente tem de que idoso é aquela criancinha, é aquele bebezinho, né? A gente vê, infelizmente, pessoas até com excesso de carinho, cometendo iatrogenias mesmo. Fala, ela agora é meu bebê, ela agora é meu neném. A gente vê isso muito no consultório, né? Sem saber se essa pessoa está feliz de ser tratada dessa forma, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa assistência, né, que a gente presta, porque, infelizmente, as pessoas conseguem estar fazendo isso muito comumente, tá? Gente, a gente coloca esse slide como uma forma de reflexão, por quê? O envelhecimento como um processo de compreensão da humanidade, né? A gente sabe que todos nós, né? Como tem um velho ditado que fala que só não envelhece quem morre jovem, né? Então, assim, todos nós estamos envelhecendo mesmo. Quando a gente fala em compreensão da humanidade, a gente vê que todos nós temos, às vezes, o costume de falar se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com os meus 20 anos, eu faria tudo diferente, né? Então, assim, por que com 40 anos eu não posso fazer, ou com 60, ou com 80 eu não posso fazer isso diferente, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, esse envelhecimento como processo de compreensão da humanidade e da integridade e identidade exclusiva de cada um. Ninguém envelhece igual. Não existe uma receita de bolo para o médico geriatra passar para todos, ou para o enfermeiro gerontólogo, ou para o fisioterapeuta gerontólogo. Não tem como. E para isso é necessário a visão crítica do especialista. Nós temos que ter essa visão crítica, porque a gente tem hoje um mundo em mudanças permanentes. Né? Nós temos hoje a realidade totalmente diferenciada. Nós hoje não vamos encontrar mais somente aquela família tradicional, pai, mãe, filho. A gente vai encontrar famílias diferenciadas, a gente vai encontrar situações diferenciadas. A questão da institucionalização, né? A gente sabe que o idoso realmente, ele demanda um cuidado maior. E as famílias, às vezes, por questão cultural, colocam, não, o meu pai num asilo eu jamais vou colocar, a minha mãe num asilo eu jamais vou colocar. Mas será que talvez esse asilo não seria melhor, em algumas situações, tá, gente, do que deixar essa pessoa em casa, caindo sozinha, sem trocar uma fralda adequadamente, sem receber uma alimentação na hora correta, sem receber um medicamento na hora correta? A gente vê muito isso aqui. Pessoas com uma resistência por causa do estigma, né, da institucionalização, mas, por exemplo, em Belo Horizonte hoje, a gente tem instituições de longa permanência para idosos com estrutura fantástica. É claro que tem custos altos, né, gente? Mas, assim, em algumas situações, por exemplo, instituições de longa permanência para permanência dias. Durante o dia, esse idoso permanece em uma instituição onde ele tem musicoterapeuta, ele tem fisioterapeuta, ele tem enfermagem especializada, ele tem assistência médica e, no final do dia, tem vans que leva ele em casa, que leva para casa, e isso tem feito assim, um diferencial aqui em algumas situações. Agora, são propostas que, para que elas existam, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de pessoas
que comprem essa ideia de fazer do envelhecimento um processo mais ameno. Porque, gente, envelhecer não é lindo, maravilhoso. Eu não vou ser hipócrita de falar isso. Envelhecer, se nós pudéssemos, nenhum de nós gostaríamos de envelhecer. Agora, nós, profissionais da geriatria e gerontologia, temos que fazer com que esse envelhecimento seja o mais ameno possível, oferecendo condições, oferecendo estruturas, né? E para isso a gente tem que nos articular mesmo, a gente tem que ser pecinha ativa, né, nesse processo, independente da instituição, ou da cidade, ou do serviço. Eu acho que a gente nunca pode deixar, né, a peteca cair mesmo. Eu acho que independente de onde eu esteja, eu tenho que fazer alguma coisa pelos idosos, né? E correr atrás de formação, gente. A enfermagem, eu falo pela enfermagem, né? Desculpe os demais profissionais que estejam assistindo, mas como enfermeiro, a enfermagem geriátrica em Minas Gerais, ela está muito a desejar. Nós precisamos de gente boa, a gente precisa de gente nova, né? A gente tem uma dificuldade muito grande. Hoje eu recebo, né, no meu curso de pós-graduação, que eu coordeno pelas ciências médicas, eu recebo enfermeiros do estado inteiro, mas mesmo assim muito pouco. A gente precisa de gente boa. As pessoas às vezes olham a especialidade como algo cansativo, que vai dar trabalho, que idoso isso. Não é bem assim, né? A gente precisa realmente de mais que isso, né? Pessoal, aí está meu e-mail de contato, né? emerson@ciap.org.br, tá? É o e-mail do Centro Interdisciplinar de Assistência e Pesquisa e Envelhecimento da Faculdade de Ciências Médicas. Estou à disposição para maiores esclarecimentos, né? E gostaria de agradecer a atenção de todos vocês.